Olá, hoje nós vamos bater um papo sobre sobrecarga de operadores. O que é a sobrecarga? É você ter diferentes propriedades, métodos ou procedimentos em uma classe com o mesmo nome, só que elas vão ter comportamentos diferentes baseados nos parâmetros que elas estão recebendo, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho a definição de uma classe que eu chamei de class 1. Nela tenho dois atributos. Um é um inteiro e outro uma string. E eu tenho aqui, através da palavra-chave operator, eu vou fazer uma sobrecarga na soma. Então, essa minha função ela vai receber dois dados de entrada. E dentro dela, como é que é feito o cálculo? Se for os dois dados de entrada do tipo inteiro, se for num, eu vou fazer uma soma. Se for string, eu vou fazer uma concatenação. Ou seja, eu estou sobrecarregando o operador de soma. Então aqui eu criei um objeto chamado objeto 1. Ele é do tipo class 1, ou seja, ele é uma variação disso aqui, uma instanciação disso aqui. E no atributo número eu coloquei um valor, 11. Por quê? Porque eu tenho uma int aqui. E nome para minha string. Depois eu crio um objeto 2. Coloco o valor 22 no num1, que é um inteiro, e sobrenome na string, na str. Beleza. Feito isso, eu crio um outro objeto, também é uma variação, de classe 1. Quais são os valores que eu vou ter em número 1 e string 1, é objeto 3? Por enquanto, aqui na linha 21, não tem valor nenhum. O que eu fiz com o objeto 3 foi somar objeto 1 com objeto 2. Ou seja, essa operação aqui está sendo realizada com os dados de objeto 1 e de objeto 2 para poder atribuir valores aos atributos de objeto 3. A partir de agora, a partir desta operação, o objeto 3 vai receber valores. Como é que eu vou testar isso? Eu coloquei o seguinte, eu vou escrever na tela o quê? O número do objeto 3 e a string do objeto 3. Qual vai ser o resultado de número 1? Vai ser a soma de 11 mais 22 e na string a concatenação de nome com sobrenome. Ou seja, quando eu sobrecarreguei o operador soma, dependendo das entradas que ele receber, ele vai ter um comportamento. Ou ele pode somar inteiros, ou ele pode concatenar strings. Então, quando esse programa estiver em execução, ele vai produzir o seguinte: 33 é a soma dos inteiros, e nome e sobrenome em nome da linha é a concatenação das duas strings. Então, o que eu estou mostrando aqui é um exemplo do uso da sobrecarga de operador. Bom, nesse outro exemplo de sobrecarga, a gente vai mostrar como é que funciona a sobrecarga de método. A sobrecarga de método ela pode ser baseada em número, tipo e parâmetro. Por exemplo, eu vou ter um método chamado adicionar e esse método vai receber aqui determinados valores. E eu também tenho um outro método adicionar que está recebendo vários outros valores. Tá? Qual vai ser chamado aqui? Bom, aqui embaixo eu vou ter uma breve descrição. Veja que eu tenho dois métodos adicionar. Qual vai ser utilizado nessas situações? Depende. Como eu falei, baseado em número, tipo de dado e tipo de parâmetro, a diferença deles. Olha, aqui a diferença de um para o outro, aqui eu tenho tipo de dados. O primeiro adicionar está trabalhando com inteiro. O segundo adicionar está trabalhando com tipo de dados double. O primeiro método adicionar tem 2 parâmetros. O segundo método adicionar tem 3 parâmetros. Então, quando eu chamo este método adicionar e passo 2 parâmetros, e os dois são do tipo inteiro, eu estou utilizando este método adicionar. No terceiro caso, quando eu chamo de novo o método adicionar, eu estou passando doubles, fazendo uma conversão aqui, óbvio, né? E eu estou passando 3 valores. Então aqui eu tenho 3 entradas nesse método e todas do tipo double. Tá? Quando esse programa rodar, eu chamo adicionar, coloco 2 inteiros aqui, vai aparecer na tela a soma desses dois sendo inserida nessa posição da string. Aí o writeLine escreve o produto desse inteiro mais esse inteiro.
Aqui eu vou pegar o primeiro número, mais o segundo número, mais o terceiro número, que são esses valores aqui, essas strings que eu vou converter para double. Depois, a soma desses 3 doubles vai ser inserida dentro dessa string. E isso é o que vai ser impresso na tela pelo console WriteLine. Então, o resultado é esse aqui. Ó. No primeiro caso, eu tenho a soma dos dois inteiros, 5 mais 5, 10. E no segundo caso, eu tenho a soma de 3 desses 3 doubles. Tá? Vai dar 15,3. Então, tá aí um outro exemplo para mostrar como é que funciona a sobrecarga. Nesse caso aqui, a gente está exemplificando uma sobrecarga de método. É isso aí, pessoal. Até a próxima.